Com Amanda Ramalho. Esquizofrenóis número 12 no ar. Finalmente eu sei em que programa estamos, porque hoje é o episódio derradeiro. É aquele episódio que você vai esperar pela próxima temporada. Então eu tive que trazer uma pessoa muito importante, uma referência. Na verdade, ele é meu amigo da internet e da vida real também. Samir Salim. O Samir, ele é um... O que eu posso... Você é jornalista? Não, eu sou formado em Direito. Você é advogado? Não, eu não fiz OAB. Antes da OAB, eu fui chamado para trabalhar numa agência de marketing político em São Paulo. Eu morava no interior. Uhum. E aí eu falei, já não gostava do Direito, eu já tava para largar aquela merda. Eu falei, já tô formado mesmo, pra que fazer OAB, né? Aí fui trabalhar em agência, fui trabalhar com marketing digital. E você sempre foi engraçadinho. Sempre, bem informado. Eu era aquela criança, eu fui alfabetizado muito cedo, e aí um primo do meu pai é humorista, e ele escrevia os livros do Ari Toledo. Então eu fui alfabetizado com os livros do Ari Toledo. Cara, eu conheço alguém que também falou alguma coisa do livro do Ari Toledo. Eu fui alfabetizado, educado com os livros do Ari Toledo escondidos dos meus pais. Que grande referência, né? Você que não conhece, um beijo pra Marley, que não tá mais aqui entre nós, né? Pereceu, Marley? Eu acho que... Ou foi o Ari Toledo? Não, Ari não. Tá vivaço, um beijo, Ari. Se quiser participar aqui da próxima temporada, a gente te recebe. Mas eu sempre fui a criança que falava buceta, pinto, sabe? Sem problema. Meus criança pais nunca louca. tiveram problema de falar Mas daí palavrão. não achava que era Tourette? Não, Tourette mais tarde parecia, mas não era. E crianças aí, escatológicas até quando? Eu não era tão escatológico, eu era educadinho, mas aí soltava, tipo, em churrasco, eu ia empolgando. E a gente você via que tava rendendo o bloco. O bloco tá rendendo, criança Robert, sabe? Entendi. E eu era agradável, não era criança desagradável. Fiquei depois. Você faz parte do espectro bipolar. Sim. Hoje em dia fala-se espectro, mas eu sei que há 15 anos, que foi realmente a época que eu comecei nessa área, não se falava meio espectro. Era meio, ou você é bipolar, ou você é... Falava PMD, né? Psicomaníaco depressivo, que já foi o nome. Psicótico maníaco depressivo. Eu acho um nome que dá mais respeito. Dá mais coisa. audiência, Tipo, rende cliques. Rende clique e você... Não, dá mais respeito. O que você tem? Eu sou psicótico maníaco depressivo. Que é o PMD, não se usa mais. Fique esperto, senão eu vou em você. Mas não... Na minha época já se falava em transtorno bipolar. E na época que eu fui diagnosticado, que foi há uns 15 anos, que eu comecei a tratar como bipolar, comecei a ser tratado como depressivo, na verdade. Tive alguns episódios, durante toda a minha vida, assim, foi pontuada por episódios de depressão um pouco mais acentuadas, mas eu tenho pra mim que em criança e adolescente é mais perceptível a depressão. Quando você tá hipomaníaco, e a questão, eu fico hipomaníaco, eu não vou direto. É quando você tá eufórico. Você tá eufórico e... Bom, eu vou do começo assim. O que é de fato o espectro do... Transtorno bipolar? Afetivo, né? Afetivo. É bonito isso. Uma pessoa intensa, né? Você oscila, as pessoas oscilam normalmente entre momentos de euforia e momentos de depressão. E a gente oscila um pouquinho mais forte. Então a gente fica muito mais eufórico, ou muito mais depressivo, ou por muito mais tempo. Então tem uma oscilação que ela não é natural do humor das pessoas. O ser humano normalmente tem um humor que oscila. O nosso oscila mais, com uma maior frequência ou com uma maior intensidade. Quando você é adolescente, quando você é criança, e você é agitadinho, é normal, né? Olha lá o Samirzinho, olha, corre, no máximo canta. Hiperatividade. Exato. E aí todo mundo diagnostica como hiperativo. Já te diagnosticaram como hiperativo? Não. Quando criança eu nunca fui muito hiperativo, porque eu era muito focado, eu lia muito, eu era muito cabeçudo, assim. E nunca fui físico, minha hiperatividade nunca foi pro físico, sempre foi para consumo de conteúdo. Então eu lia muito, ouvia muita música, muita informação. Que também é um transtorno que merece ser tratado assim. Que eu discuto também que não tem só um transtorno, você não tem um diagnóstico. A cabeça da gente é um monte de coisas, são muitos raízes, vetores. Sim, que uma coisa cruza com outra, que cruza. Eu já tive terapeuta meu, quando eu morei em BH, minha terapeuta lá falou, não, você tem um transtorno de compulsão midiática, que é uma história de consumo de conteúdo.
Na verdade, eu acho que é tudo parte de uma complexidade da pessoa, né? Eu acho que o nome não é uma coisa que define, né? Fala, eu sou bipolar, então significa que eu pulo e choro. Exato. Basicamente. E aí, o que acontece? Na época que rolou um diagnóstico um pouco mais sério, eu tô com 32, eu tinha uns 17, foi na época que começou aquela romantização do bipolar. Então, porque... Antes de falar, porque a gente... bipolar é uma palavra que tá no nosso campo léxico normal. Porque a gente fala assim, ai não, fica quieta, ela é bipolar. Ai, não sei o que, ela é bipolar, ela tá chorando, né? Ela é bipolar. Então se vulgarizou, o termo é muito vulgarizado, a gente usa que as pessoas são bipolares, na verdade elas não são. Sim, então, daí estava falando que foi nesse boom. E aquela porra, a época do emo, todo mundo era depressivo, né? Tinha essa coisa, essa melancolia, o começo da internet, o Orkut, as pessoas se encontravam. Sim. Então você descobria uma comunidade do Orkut e você tinha... Você amava aquelas pessoas. E você descobria que você tinha coisas em comum com elas. Eu nunca fui muito vocal sobre isso. Nunca fui muito aberto sobre isso. E aí o que acontece é que eu sempre fui tratado como depressivo. Tive momentos de depressão na minha infância muito intensos. Eu lembro na 3ª série, tia Marilda, se você estiver ouvindo isso daí, você salvou a minha vida na 3ª série, quando eu era criança depressivaça de saudade da minha mãe. Era um negócio que eu não queria ir pra escola porque eu queria minha mãe. Intenso. Era intensíssimo. #intenso. Aquela bichinha que não soltava a mamãe. Mas tem uma questão de que sempre houve pontos na minha vida em que a depressão aparecia. E aí eu faço terapia desde muito pequeno, desde os 5, 6 anos. Porque eu fui alfabetizado. Você quando você tomou consciência do que era terapia, não era ir lá brincar com uma tia? Nada. Você ficou revoltado? Não, porque desde sempre... Porque foi assim, eu fui alfabetizado muito cedo. Uhum. E eu era autodidata. Então, com 2 anos e pouco, 3 anos, eu lia. E aí minha mãe falou, super dotado. Também que a palavra esse termo idiota. E aí, tipo, não, mas pra onde vamos? Sabe? Pra onde a gente leva ele? Eu morava em Minas, eu nasci em Minas, né? Uma cidade super pequenininha, Cássia. E minha família é de Campinas. Aí, tipo, vamos pra Campinas? Vamos... sua família, ela se movimentou. Se movimentou. Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe. Família legal. E o meu irmão, Felipe. Mais velho? Mais novo. Felipe tinha 3 anos. E aí, bom, ele tá alfabetizado, vai pra 1ª série. O que a gente faz? Não, Campinas é bem melhor pra educar essas crianças, pra ter mais apoio, né? Estrutura. Uhum. E eu fui pra um colégio construtivista, porque achavam que seria... Teoricamente, a gente vai pra essa página que foi um dos meus grandes surtos depressivos, foi por causa da escola. Sério? Porque eu sempre achei, pelo menos na minha vida, sempre estudei na escola regular, que se eu fosse pra uma escola mais alternativa, eu não sofreria tanto. Então, por favor, tira esse mito da minha cabeça agora. Talvez você sofresse menos ou sofresse de maneiras diferentes. Certo. O fato de você ter um colégio que era muito aberto, não vou nem entrar em detalhe, mas o que acontecia foi, o bullying comia solto, eu era um dos bulliers. Eu era amigo da galera que zoava. Lógico que você tinha uma criatividade absurda, criava os melhores apelidos. Eu nunca fui, né? Tipo, nunca fui... Eu fui ficar feio na adolescência, mas quando molequinho era padrão, né? 1,70 m, né? Normal, sempre fui branco, cabelo castanho, estatura média, nunca engordei depois de velho. E aí, o que acontece é que um dia rolou um bullying agressivo com uma menina, também não vou falar pra não expor, e junto foi meu aniversário. Quantos anos vocês tinham? Eu tava na 6ª série, tipo, 12 anos, a pior fase da história. Todo mundo beijava na boca. Eu também demorei. Com quantos anos você beijou na boca? Com 16. Eu era gay, né, filha? Na escola. Cara, eu não era gay, mas eu beijei com 17. E aí... Ai, como a gente é atrasada, né? Sofrida. E aí chorava. Ouvia a ópera, chorava. Era um horror. Ópera? Eu tinha umas coisas horríveis. Eu lia Capricho e eu achava que ia dar azar. Se eu seguisse o horóscopo. Falou assim, isso porque eu tô fadada à infelicidade. E todas essas dicas, elas me prejudicam. Então eu passava muito rápido essas páginas. Eu só lia Capricho das minhas primas pra ver os moços sem camisa, né? Os colírios. Os colírios. Leonardo Vieira. Eu conheci. Recentemente conheci um amigo meu que é primo de Leonardo Vieira. Hoje, ele é gay assumido, né? Sim. Ele comeu Leonardo Vieira. Gostaria de mandar um aplauso pra você, André, que fez o que a gente sempre quis. Nossa, porque Leonardo Vieira, ele já foi Eu sou da época que Rodrigo Faro era novinho.
Ele não era eu gostava do Leonardo Vieira, depois gostei do Touro da Malhação. Touro da Malhação, mas antes também foi a época do Rodrigo Santoro de cabelo comprido. Amava, meio da praia. Meio da praia, meio magrelo. Tinha a revista Carícia também. Não lembro disso. Daí volta, onde que a gente Bom, tá? voltando. Você E aí lá, o bullying, aí o que aconteceu? Rolou um bullying com uma menina e eu defendi a menina. Eu era representante de sala e tal. Nossa, que chato, eu ia odiar você. E você aí... era o cara que falava, gente! Não, pior que não era tem que tanto. ter não sei o que lá. E aí rolou bullying com a menina e eu meio que dedei a história do tipo, porque foi muito pesado. X9, Foi o delação X9 premiada. da história e aí o bullying foi contra mim. Eu de amigo das populares virei o Zé até que quebraram meu braço na escola. Que saudável. Né? Então, o que acontece? Quando você leva um problema desse pra um colégio que é muito aberto, muita circle jerk e tal, né? Você ouve que, vamos sentar e conversar. Muita As conversa. verdades são conflitivas, vamos descobrir a verdade das... Meus pais ficaram muito putos e me tiraram da escola. Mas aí foi uma puta crise. Daí você foi pro Marista. Não, fui pra um colégio voltado, tipo, um objetivo, assim, pro integral em Campinas, que era... Mas, voltando, sempre foram pontos de Daí, nesses 12 anos, depressão. Depressão, quando eu mudei pra São José dos Campos, fiquei depressivo de novo. E aí você tem um momento de depressão que aí você vai procurar ajuda. Daí na terapia você falava, aí tomava um remedinho que eu ou não nem? fazia, não tomava remédio. E aí, o que acontece? Como eu sempre tive acompanhamento psicológico, meus pais... Minha mãe é muito nova, meu pai é muito novo. Gravidez na adolescência. Gravidez na adolescência. Eles sempre foram muito presentes, sempre muito amigões, assim. Então, sempre rolou atenção. Isso eu falo, é um fator diferencial que a gente não pode levar em consideração quando tá falando pra todo mundo. Que é atenção de pai e mãe na juventude. Então, você vai ter diagnósticos que são muito tardios. As pessoas vão descobrir que são depressivas ou bipolares no fim da adolescência. Sim. Porque o mais fácil é você dar um tapa e mandar comer. É frescura, manda pra escola. Você não vai entender. Tanque. Exato. E os pais não têm tempo. Põe na natação. E tratamento é uma foda, porque é muito caro. Muito caro. É muito caro. Você já parou pra pensar o que você... Poderia ter feito? Teria comprado, quantas viagens. Eu acho que eu daria uma entrada numa casa boa. Um carro legal. O que a gente... Voltando aí à questão do diagnóstico. Então, normalmente rola um erro de diagnóstico em quase todo mundo. Eu já fui diagnosticada com o espectro bipolar e falaram pra eu tomar lítio. Eu lembro da sua arroba. Bipolaridade. Cara, eu não sei se eu já falei isso aqui. Mas eu troquei minha roupa depois da minha tentativa de suicídio, que eu voltei da internação, eu vou mandar até um beijo para as pessoas do Twitter, da internet são muito malucas, né? Eu eu voltei já não podia ficar sozinha, minha arroba era bipolaridade. Eu falei, cara, eu vou ter que tirar toda essa negatividade de mim, né? Porque isso tudo dá azar. Eu não morri, agora eu quero ser uma outra pessoa, lá. Coloquei meu nome, tal. Daí, numa dessas noites de insônia, assim, que eu não podia ficar sozinha, porque eu poderia tentar alguma coisa. Eu fiz meu primeiro trending topic da vida, que foi tweet uma parte da missa. E uma das pessoas que me ajudou foi Felipe Salles, um fofinho, que ele é o Felipe _, que, tipo, sempre foi um dos mais queridos comigo no Twitter. E é muito engraçado. Era um sábado à noite, madrugada, qualquer coisa ficaria no trending topic. Isso faz 6, 7 anos. E pra mim, tipo, isso foi a primeira felicidade que eu tive depois de voltar à vida. Mas, então, eu também tinha essa suspeita do espectro, etc. Daí me falaram, eu fui numa psiquiatra, ela falou lítio. Daí eu já lembrei da música do Nirvana. Daí já comecei a ver todos os documentários que eu vi de Kurt Cobain, ele e Courtney Love, crianças que tomaram Ritalina, né? Eles tomaram Ritalina. E muito problemático. Eu falei, não vou tomar lítio, eu não sei o que é isso, etc. A Clariana veio aqui, ela tomou lítio por um período, é um remédio legal, é um remédio antigo, só que nessa fase, foi antes de eu tentar suicídio, isso deve ter uns 10 ou 12 anos, aquilo me deixou muito impactada. Eu falei, eu não vou fazer um exame pra saber se eu tenho que pôr uma coisa da tabela periódica, era isso que vinha na minha cabeça, uma coisa da tabela periódica na minha cabeça. Daí fui em outros psicólogos, etc. Daí já fui pra borderline, pra milhões de coisas.
Em que momento você é diagnosticado como bipolar, não só como uma pessoa depressiva? Quando eu começo a fazer terapia de fato. Eu fui fazer terapia junguiana, eu tinha uns 17, 18 anos. Campinas. E em São José dos Campos. Eu tinha mudado com os meus pais. A gente se mudou, eles compraram uma empresa em São José, a gente mudou. E eu achei uma terapeuta que foi também uma bênção, mas eu abandonei ela, eu fugi. Uma vez eu fui numa sessão e na outra eu não fui mais, depois de 5 anos. Doutora Diva, eu amo essa mulher. Doutora Diva, eu já fui numa diva também, mas aqui em São Paulo. Maravilhosa. Mas ela era muito careira. E aí, a questão é que depois de muita conversa, assim, ela falou, olha, vamos conversar. Ela conversava muito com o meu psiquiatra. Isso é muito bom. Tem que ter esse trabalho conjunto, principalmente quando você tá numa crise. Sim. Essa alternância de poder, essa alternância de humor. O que é muito difícil falar quando você tá falando de tratamento público, né? Sim. E é essa uma discussão que eu gosto de levantar e que eu gosto de ver ela crescer, que é tratamento de saúde mental, tratamento de saúde. Por que a gente trata quem tem AIDS? Por que a gente trata quem tem câncer? Por que a gente trata quem tem diabetes? E a gente não trata quem tem uma disfunção química no cérebro. Porque são duas coisas, é a disfunção química e a disfunção comportamental que advém dela. Sim. Que tem que ser tratadas em paralelo. Então, hoje eu tomo lítio, eu tomo Depakote, que é um... Já tomei Depakote, excelente remédio. Antes eu tomava o Ziprexa, engordei que nem um cavalo. Qual que é o nome? Ziprexa. Qual eu não lembro qual é. Lamotrigina, será? Não. Mas eu não entro muito na pira do remédio. Eu já fui. Eu aprendi que o remédio não me define, que eu troco remédio quando eu quiser e quando for melhor. Mas você não tem medo? Eu tenho um monte de medo de trocar de remédio. Eu também tenho pavor, eu não troco há muito tempo, mas... Porque o que acontece quando você troca de remédio? Você tem que ficar mais esperto com efeito colateral. A sua depressão, ela aumenta. Você descobre o que vai fazer falta ali, do outro. Até você balancear, é um risco. É um risco. É um risco e é bom evitar, mas tem hora que, às vezes, você percebe que tem um remédio mais novo, tem algo que tá saindo. Mas... E a gente é muito cobaia, né? Eu estabilizei com esses há alguns anos. E eu pretendo não trocar muito, assim, pra frente. O lítio Depakote, você tem que fazer exame de sangue pra saber. Faço exame de sangue uma vez por mês, né? Pra saber se a dose tá fazendo efeito, se eu tô absorvendo, se eu tô... Às vezes eu como alguma coisa. E aí, vou voltar pra falar antes de falar de remédio. Além de remédio, o interessante da gente fazer terapia junto com a medicação é aprender a fazer autoanálise. Porque não adianta eu ir uma vez por semana na doutora Ariane, toda terça-feira, virar para ela e falar tudo que aconteceu uma semana, que ela vai ter uma visão de 1 hora do que eu quero passar para ela. E o bipolar, dependendo da fase dele, é muito difícil falar, mas a gente é muito manipulador. Consigo e com o outro. Então, para eu fazer a minha terapeuta achar que eu tô hipomaníaco só para eu ganhar um remédio diferente, para ela me indicar um remédio diferente, é muito fácil. Eu conheço gente que manipula médico para ganhar Ritalina. Porque acha que vai produzir mais e tal. Eu tomo Ritalina. Mas... porque também tem déficit de atenção. Eu já entrei em depressão porque tomei, sei lá, acho que Ritalina começa com 10. Eu fui pra 30. Daí eu fiquei tão Sim. que quando eu caí eu fiquei mal. Então, é um tema de... Eu acho que o remédio ele é necessário, mas ele não pode resumir e definir o tratamento. Sim. Eu tomo remédio há uns 16 anos, quase 17, mas eu só me trato, só levo a sério a terapia há 6 anos. Isso me fez estabilizar os medicamentos. Porque o medicamento, a Dani Taranha veio aqui e ela falou uma coisa muito certa. O medicamento, ele só te ajuda a regular as coisas mais absurdas que você está pensando. Exato. Mas o seu comportamento, as coisas que você está acostumado, você vai continuar, porque é hábito, Exatamente. Né? Então, por exemplo, falando da questão da hipomania... Você vê como eu vou me perder no raciocínio. Relaxa. Então, o que acontece? Quando a diferença do bipolar é que uma pessoa normal, ela fica eufórica, dá um tempinho, ela baixa, volta ao normal. Baixa a bola. Uhum. E a nossa tendência é, se eu estou hipomaníaco, se eu não estou maníaco, a coisa vai crescendo, e aí você perde a noção da realidade. Então, eu já tive...
eu vou dar um exemplo que foi o que fez meu namorado dar um chacoalhão e falar assim, você vai voltar à terapia e vai voltar a tomar remédio direito. Eu tinha muitos ciúmes do Pedro, meu namorado, namoro há 7 anos. Eu tinha muitos ciúmes e um dia a gente começou a discutir por besteira de ciúmes e eu ouvi ele falar alguma coisa pra mim que tipo, ele não tinha dito. No meio da discussão, ele falou, você tá delirando. Chega nesse nível? Chega. E pra mim, é a história do você ter certeza que ouviu, você ter certeza que leu. Sabe aquela coisa que é meio subentendida? Pra gente não, em momentos de mania, em momentos de... Você fica psicótico. A palavra define. E aí você tem certeza que fulano te ofendeu. Sabe aquela história de briga no trânsito? Macho hétero, brigando em balada. É um pico de mania. Ele tá eufórico, ele tá excitado pela bebida, ele tá naquele momento de leão dele. Só que pra gente a coisa... Bom, eu já uma vez fiquei bêbado. Eu moro na Zona Sul, no Brooklyn, longe do centro. Eu já fui andando pra casa. 6 horas da manhã, depois da balada. Porque eu tava pensando, tava tudo bom demais. Tava alegre, tava feliz. Eu desci andando. Uma vez, numa psiquiatra, eu perguntei se eu era bipolar. Ela falou assim, eu acho que não. Porque uma pessoa que é bipolar, ela pode se jogar na janela porque ela acha que vai voar. De tão feliz. Não é a única definição, mas... É um exemplo factível, assim, quando você tá feliz, você tá, todo mundo tá feliz. Eu preciso, até mesmo medicado, eu não bebo. Porque não dá. Porque você não sabe da linha. Pra eu ficar felizaço e emendar uma festa na outra e falar, vamos pro Rio e vai. Porra, já desci. Eu morava em São José dos Campos, eu descia pra praia com os meus amigos no embalo. A gente saía do churrasco sexta, descia. 20 moleques pra praia, vamos pra casa do fulano, vamos. E eu animava, e aí você gasta que nem um louco, né? Impulsividade. Mas daí, e compras? Compra, porra, e jogo de videogame. E aí tem um negócio de eu criar manias que vem, eu fico eufórico e aí, porra, vou catalogar todos os meus livros. Nossa, vou fazer um projeto de, porra, altos projetos. Altos projetos. E aí, mas daí você não desiste no meio? Dá 3 minutos, imagina, dá 3 dias, eu tricoto pra cacete, né? Foi um hobby que eu tive pra largar Ritalina e ansiolítico. Então, ao invés de tomar remédio pra dormir, eu sento pra tricotar e ver filme. Você faz um cachecol que é uma beleza! Que é uma beleza. Sabe costurar gola? Não. Gola é muito difícil. Eu só faço cachecol. Só faço cachecol com uma trilha. Só faz... Isso foi um risco. Uma senhora. Que maravilhoso! Mas eu pego hobbies, então eu bordo. É meio uma borda. Eu bordo ponto cruz. E aí o que acontece? É sério, mas eu desisto. A tia Lourdes também. Foi a tia Odete que me ensinou. Ai, Odete, tão maravilhosa. E o que acontece? É sensacional, eu paro. É uma terapia ocupacional. Eu tenho 26 cachecol parado em casa que eu não terminei. E aí eu vou viajar, eu compro lã pra caralho. É um dos assuntos que eu tenho com a Rosana, inclusive. Rosana, um beijo. Rosana Herman e eu, a gente fala de tricô. Ela tricota. Ela é tricoteira, porra. Altos assuntos de tricô. Ensinei várias amigas a tricotarem. Eu tenho uma amiga, a filha da puta tricota pullover. Eu tô fazendo cachecol ainda porque até eu não termino. Até hoje, não sai do primeiro estágio. Eu não termino. Meu tesão é em comprar lã, agulha. E isso é um puta problema. Comprar lã? Organizar, né? Lã é bom que é barato. Então puta imagina, hobby bom. Sei lá. Se você e dá o mesmo prazer de comprar um jogo de PlayStation. Isso é verdade. Porque quando eu tava num pico de depressão, o comprar algo, revista, qualquer coisa, ter algo novo, me dava um prazer, porque era o que faltava pra mim. É perigosíssimo. Só que eu tinha consciência que eu não podia gastar, mas já gastei também. E aí, o que acontece? Voltando, eu tive uma puta crise de ciúmes, foi uma época, foi uma fase. Isso, você, quantos anos? Eu tinha 25. Faz uns 5 anos, 7 anos. 6, 7 anos, foi quando eu comecei a namorar o Pedro. Namoro. E aí, ele super falou, tem uma condição, assim, pra continuar junto e eu não vou aturar, você é louco. É uma palavra que é melhor não usar, né, louco? Eu não vou aturar você desequilibrado e vamos achar um eixo, eu te ajudo a achar um eixo. Que cara legal, né? Pedro é sensacional, salvou minha vida umas 28 vezes. Mas... Só hoje? Era uma regra, essa semana foram umas 3. Mas tem uma regra que eu adotei pra minha vida, assim, eu não escondo mais, porque nos meus primeiros relacionamentos eu escondia.
Então os meus surtos de ciúmes parecia que era o quê? Era ciúme só, né? Era eu louco da xoxota correndo, batendo em macho por causa de macho. E não era. Era um dos gatilhos para eu ter ansiedade, euforia e episódios maníacos. Então eu comecei a deixar muito claro. Meus últimos 2 namoros antes do Pedro foram bem... Eu fui bem taxativo. Começo do namoro eu falava, olha, tá tudo muito bom. Uma noite a gente beija, 2 noites a gente trepa, na terceira a gente tem uma conversa um pouco séria. Porque eu não funciono muito bem para relacionamento aberto, porque eu muito ciumento. Então a gente tá namorando ou não tá? Porque eu preciso contar um negócio para você. Sou bipolar e eventualmente eu posso te ligar no meio da noite chorando, falando que eu quero morrer. Relaxa, normalmente eu não tô na beira da janela, eu só quero falar sobre as coisas e eu vou ser verborrágico. Eu não calo a boca. E as pessoas não se assustam no primeiro momento. Sim, claro. Até você ligar do chuveiro chorando, tipo... Por que você tá chorando? Porra, já chorei porque... Sei lá, o garçom não trouxe minha coca... Porra. Claro, qualquer coisa. Qualquer coisa te faz pensar muita coisa e tal. E aí, tudo faz sentido na cabeça da depressão. No momento faz um puta sentido. Do eufórico, principalmente, isso é um puta perigo. Você faz uns projetos, você troca de emprego. Sério? Tem gente, você já fez muita burrada? Burrada nesse sentido, não. Mas, porra, meus textos geniais eu escrevia pro jornal. Eu escrevia hipomaníaco, né? Loucão de madrugada. Caralho. No pico da criatividade. Puta insight, uns negócios. Eu entendo, porque, sei lá, a galera confundiu uma vez. Eu tava conversando num bar, na balada, sei lá, e a galera achou que eu tinha cheirado. Aí vieram me perguntar onde eu tinha comprado. Eu falei, não. Porque você fica com a pupila dilatada. Não, você fica louca, travado. Então, tem isso. Como faz pra diminuir, se você tá nesse episódio? É um ansiolítico, você toma um Rivotrilzinho. Pra dar um meio, você toma um sublingual, pra dar um, tipo... E aí, o que eu aprendi? O remédio, ele não só não te define, como ele não te resolve. O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter na minha mão os cortadores de gatilho, que são... Todo mundo lá em casa sabe, então, e participa do meu tratamento. Há uma terapia familiar? Não, mas todo mundo faz terapia. Cada um faz com a sua, mas todo mundo sabe o que está acontecendo. Uhum. Então, por exemplo, uma discussão na mesa pode escalar, uma discussão do tipo, nossa, você engordou, sei lá. Ninguém fala isso em casa, mas... Uma discussão do porquê trocar a operadora da TV a cabo pode descambar pra um porra, vocês fuderam minha vida. Não aguento mais essa a corrupção brasileira. Por vocês. É, política então. Fora Dilma, fora Temer, fora E aí, o que acontece? Você já caiu em contradição? E daí quando você cai em contradição e você entende que caiu? Eu paro e falo, caralho, tá variando, né? Aí tô variando. Mas aí, às vezes você não percebe, mas é muito importante que as pessoas ao seu redor saibam. Eu sei que 98% das pessoas não entende o que está acontecendo, não vai entender e não vai ser reativa da melhor maneira possível. Então, quando a gente tá falando em podcast, ou às vezes fala no Twitter, tem que rolar aquele puta cuidado do... Eu sou uma puta exceção. Minha família sabe, é igual ser viado branco numa cidade grande com pais que gostam mais do seu namorado do que de você, né? O Peu vai pra casa, minha mãe gosta mais dele do que de mim. O ter um transtorno como o transtorno bipolar com o apoio da família é uma puta exceção. Com tratamento é uma puta exceção. Então, o que eu falo para as pessoas... Com tratamento certo? O tratamento certo não existe, né? Aí eu falo, já é utopia. Sim. E quando eu falei que vinha, eu pedi para as pessoas, vocês têm dúvida, tem sugestão de tema, tal... E um monte de gente mandou mensagem muito no sentido do ninguém sabe o que eu tenho, ninguém entende o que eu tenho. Quando eu tento falar, as pessoas não me entendem. E eu percebo que às vezes a gente precisa buscar terapias que não a ideal. Então, eu não tenho como ir num psiquiatra. A rede de atendimento público na minha cidade é uma bosta, e a gente sabe que é. Tá, o que você tem à sua mão? E aí eu falo, você tem que descobrir quais são os gatilhos para as crises e cortar eles. Você tem que ter pessoas ao seu lado que estejam preparadas para quando você estiver numa crise, de dormir de mão dada a ir para sua casa, amigos.
E a família tem que saber e tem que tentar tratar isso da melhor maneira possível. É muito difícil, eu sei, é muito difícil falar sobre, a gente vai ficando engasgado, vai ficando com... Mas não só o remédio não salva a vida de ninguém. Se fosse assim, quem é medicamento, né, quem faz uso do medicamento, também não entraria em crise e não pararia de tomar. Claro. Tem um negócio horrível que é eu tô com remédio na cabeceira, eu ando com remédio na mochila, porque se eu for dormir na casa de alguém e tal, não sei o quê. Claro. Se eu dormir na casa do meu namorado, eu tenho remédio à mão. Tem noite que eu tô deitado, ele só vira e fala assim, você tomou remédio? E eu, não. Você não tem certeza? Eu não tenho certeza porque eu sei que eu não tomei. Ou você quer se burlar? Boicote. A gente boicota automaticamente o tratamento. É um negócio bizarro. Acontece muito. Então, quando você tem uma rede de apoio de amigos, e amigo não é o amigo que quer descer com você agora pra praia. E que vai falar, não, você tá deprimido, vamos pra balada, esquece seu ex, foda-se. Às vezes é o amigo que te dá real, às vezes, do tipo, não. Chora tudo que você tem pra chorar, fala o que você tem pra falar, senta, não, você não vai beber. Eu não vou beber com você. E é muito duro. A gente falou aqui com a... Putz, esqueci o nome dela. Meu Deus! A Filizola. E ela tem um problema com adicção e tal. E ela ficou limpa há muito tempo. Ela ainda tá limpa. Ela voltou a beber recentemente. E ela... E a gente passa por isso. Eu não bebo. E a gente vai nos lugares, quando você fala, não, eu não bebo, puta, você é visto como um bicho. É assustador. Quando eu parei de beber, de vez foi uma vez, eu bebi e tive ressaca. Não foi nem porque eu dei PT, dancei pelado em cima da caixa de som. Mas já aconteceu? Não. Ah, glória a Deus. Porque rola um body shaming bizarro, então, pra tirar a camisa... porque vem junto uma caralhada de coisa, né? Claro. Nunca nem é só bipolar. Sim. Não, a adicção vem com uma força foda, então... A Filizola é bipolar. Você vicia num joguinho, meu amigo... Ela é viciada em exercício. E ela é viciada em competição. Ela não compete mais porque ela tinha que ganhar todas. Ah, não, eu nunca fui competitivo, graças a Deus. Isso é uma hipomania. Você tá num episódio de euforia, de hipomania, você bate. E se ela não ganhar, provavelmente... Entra numa depressão. Desencadeia um episódio depressivo... leve. Como que dorme? Isso que eu penso. Porque pra mim é importantíssimo dormir. Pra mim também. Se eu não durmo... Você tem um ritual? Porque eu sou uma pessoa meio que assim, a partir das 10 da noite eu já vou dando uma desacelerada. Tudo bem que eu vou aparecer às 3 da manhã no Twitter, mas eu tento. Então, quando eu tô com o Peu, ele dorme com absolutamente tudo apagado. Em silêncio. Então, não tem TV e não tem celular. É o Kindle no brilho mínimo, meio de lado. Você consumindo informação. Mas isso não te deixa excitado e você vai fazer com que você... Ler não fode. A televisão, o YouTube na televisão e o celular, fudeu. Eu viro uma noite sem esforço nenhum. Só consumindo coisas. E produzindo lixo. E tweetando. Então... É muito engraçado, às vezes eu tento focar, eu sou community manager de um site de tecnologia gringo no Brasil, Infoquê. E aí o que acontece? Eu lido com conteúdo de tecnologistas, então eu reviso textos sobre Java, sobre JavaScript. Se eu pego isso pra fazer de madrugada, eu embalo, não canso. Mas é prazeroso? Meu chefe tá ouvindo? Não, mas há coisas que são prazerosas, então eu vou fazendo o que é gostoso também, né? Como sendo community manager, eu converso com muita gente, eu tenho que mandar e-mail para produtor de conteúdo, para desenvolvedor, então organizar evento, então eu acabo me engajando com muita coisa. Mas à noite tá todo mundo dormindo, então eu tenho que fazer o trabalho solitário, sabe? Revisar texto. Mas eu não trabalho, né? Eu não rendo. É outra pergunta que apareceu de 2 ou 3 pessoas. Como você faz para ser produtivo? Porque essa nuvem de pensamentos absurdas, tipo, você vai ficar... Você não consegue focar, teoricamente. De jeito nenhum, tanto que eu tomo a Ritalina de manhã, eu tenho déficit de atenção e não chega a ser hiperativo. Mas o lance é que eu não foco, então eu mantenho uma agenda física, papel, com compromisso, com rascunho, e eu mantenho tudo organizado de todos os jeitos. Você abre meu calendário, tem os compromissos blocados por horário, com
endereço Cores. dos lugares, cores separadas. Isso já é um toque. Não é toque, porque aqui, task com tudo organizado, eu faço tudo. Isso me dá uma aflição. E eu organizo a agenda dos outros. Tipo, eu tô tocando a campanha eleitoral de uma amiga, candidata a deputada, a agenda dela é minha. Então, eu boto as coisas dela e aonde tem que ser, o que vai fazer, com quem vai encontrar. Eu sou uma pessoa muito organizada porque eu me obrigo. Viu, Danilo? Eu me obrigo, mas a treta é, você precisa fazer disso rotina. Um dia que escapa, Acabou. Eu trabalho de casa, então se eu não for muito organizado... Isso da trabalhar de casa. E você falou do seu chefe, do seu trabalho, etc. Trabalhar de casa é para uma pessoa... a gente é amigo e a gente tem a mesma característica, que é não ir a lugares. Porque eu não sei se tem a ver com o espectro, mas eu acho que é da minha personalidade mesmo. Eu não gosto muito de pessoas, porque eu me forço a ter uma persona que me deixa um pouco cansada. Sim, cansa muito. Então, eu prefiro ficar em casa. Isso de ficar em casa. Tem gente que trabalha em casa, que precisa pôr a roupa de trabalho, porque o corpo dela, ou a cabeça, não entende que se ela trabalhar com a pantufa do Bob Esponja, ela não está trabalhando. Qual é a sua organização? Eu tento de tudo. Tem dia que eu tomo banho, eu preciso tomar banho pra viver. Então acordo, se eu não tomar banho, Pedro fala, melhor do que remédio é você tomar banho. Então a gente tava viajando, e quando você tá viajando, você acorda super cedo pra fazer coisa de turista e tal, e o Pedro acorda muito cedo. E aí o Pedro vira pra mim e fala assim, eu falei, hoje eu não vou tomar banho, eu vou sair tomar café, eu tomo banho daqui a pouco. Eu desço, tomo café. Ele falou, não, eu não vou tomar café com você sem você tomar banho. Você fica insuportável. O meu humor de manhã é péssimo. Eu também tenho um humor, e eu acordo gradativamente. Eu também. Não Meu existe namorado, ele acorda dançando George Clinton, e eu assim, tá bom, Vinícius. Tá chato. Eu tenho um humor muito destrutivo, assim. Meu senso de humor é muito destrutivo, é um humor ácido, é um humor quase ruim. Cruel. Eu gosto do Igor Guimarães, sabe? Eu sou essa pessoa que o boneco Josias mudou minha vida, e eu sou maligno. Só que isso não é só no humor piada, é no humor mesmo. Então, pessoas que eu não gosto, não é que eu não gosto, quero elas longe, quero que elas morram. Eu não... É sério. Eu sei como é. E pra eu falar pra elas, foda-se você, caguei, some daqui, é um esforço pra mim não fazer isso. Mas você dá aquela viradinha no olho. Eu viro muito não, olho. eu sou educadaço. Eu sou... Tipo, tá. Não, eu sou politicaço, assim, eu sou... menino de família, né? Eu aguento, sorrio, aceno. Minha avó brincava, tipo... Mas você consegue fingir interesse quando não é interessante? Eu fiz direito, né? Eu fiz 5 anos. Não consigo fingir interesse. Eu fiz 5 anos da faculdade mais pau no cu da história, que é muito chato. Aula de processo de civil. Você imagina se sentado contar prazo de processo na vara do trabalho? É muito chato. É muito chato. Você imagina... E todo mundo é meio pau no cu, porque todo mundo se acha importantíssimo. É igual o jornalista também, né? Todo mundo fica nessa punheta de discutir manchete. Usaram ataque ou usaram atentado? Sim! Foda-se! Quem lê não entende. Comunicação comparada. Sim! Quem tá lendo tá pouco se fudendo. O cidadão normal não sabe o que é um artigo. Exatamente. Artigo, coluna, matéria. Não sabe, só a gente que sabe. E fica nessa punheta. Então, o jornalista também tem Gente, o professor Vila, ele emite opinião, não é notícia. Mas ele acha que... Aí, o que acontece? Eu aprendi a... Só que eu vou morrendo um pouco por dentro, sabe? O celular fodeu isso. Porque eu consigo estar num lugar muito desagradável, estando no Twitter, falando groselha. Então, mas isso ajuda, né? Eu acho que, na verdade. Então, ajuda por um lado, só que por outro, se acabar a bateria do meu celular... Eu tenho um piripaque. Eu já voltei pra casa. Eu já comprei uma bateria externa viajando, porque acabou a minha bateria externa. Eu já comprei celular eu não ganho tão bem. Não, mas eu não tinha certeza que eu fui assaltada. Isso aconteceu comigo uma vez. Daí eu falei, gente, eu não posso ficar 2 horas sem um celular e o cara do Uber. E se eu fui assaltada? Daí eu comprei e peguei meu celular de volta. Mas foi mais ou menos isso. Tipo, eu achei que eu fui assaltado, tava indo com os amigos almoçar, não dá uma sensação, jantar. Parece um braço que você perde. Eu liguei pra casa e, fiz alguém levar um celular pra mim de casa. Alguém vai ficar sem. Foda-se, eu não consigo.
Não dá, porque e aí eu tinha desculpa, era jornalista, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso fazer não sei o quê. Bom. Sim, falar, eu trabalho com o Zap. Mas é isso, o trabalho em casa te ajuda? É melhor trabalhar em casa ou numa redação? Puta, eu vou ser bem honesto. Pra mim é muito ruim, assim. É muito bom por um lado, em que eu consigo trabalhar na cama. Tem dia que eu faço reunião, de fato, na cama. Meu chefe fala, essa voz aí, hein? Falei, acordei, resolvi o que tinha que fazer e tô na reunião na cama. Mas é que eu trabalhei em ambientes de trabalho muito bons. Trabalhei numa redação do Destaque, que é um jornal de distribuição gratuita, então não tinha aquele puta peso de uma Folha de São Paulo, uma gritaria, dedo no cu o tempo inteiro, e com pessoas muito bacanas pra mim e comigo. Então o meu ambiente de trabalho é muito bom. Então isso alivia, porque eu convivia com gente legal. Não era tipo, tinha uma outra reunião, etc. Num outro emprego, que eu tive que mudar pra BH, era um ambiente muito estressante, com gente muito filha da puta, muito pau no cu, mas eu tinha amigos maravilhosos. Então, tipo, tinha o Rodrigão. Tinha uma galera que viraram meus amigos, assim, pra vida. Então, o sair não era ruim. O sair de casa nunca foi um movimento ruim pra mim. E me obrigava a tomar banho, trocar de roupa, socializar, ser bonitinho com as pessoas. Exatamente, pentear o cabelo. Pra mim, pentear o cabelo é muito representativo do que é a Amanda com depressão. A Amanda em depressão não penteia o cabelo. Então, comigo é roupa. É perceptível. E banho também. Não, banho eu tomo sempre, muito tempo inteiro. Eu gosto de banho. Não, eu tenho depressão. E eu gosto de ficar no banho. Então, sério, aquelas pessoas que não economiza. Alô, Sabesp. Tipo amigo meu, né? Ele falou, caguei hoje que a Sabesp que me perdoe, mas teve que 2 descargas. Meu banho, eu não demoro muito agora, mas tem dia que tipo eu preciso de um banho de 10, 15 minutos. Eu me vejo eu percebi que eu sou ansiosa quando eu morei com uma amiga minha e ela tinha uma namorada e as duas passavam muito mais tempo no banho. Daí eu falava, não que elas estivessem transando, etc., mas elas tinham todo o ritual. Eu falava, gente, mas a coisa do banho não é só lavar o cabelo, lavar o corpo, porque as pessoas não otimizam o banho. Então eu tenho uma relação com o banho que é uma coisa rápida, tipo, prática. Eu tenho isso com comida. Eu também como muito rápido. Não, como muito rápido, eu engulo. Eu tava na vibe uma época, hipomania desgraçada, de pesquisar aquele Soylent, né? Que é só um pó que você faz um suco e toma e você não precisa comer. E aí você só come o que você gosta. Não precisa... Aí eu falei, mano, vai cagar nessa merda, não precisa de tanto. Mas voltando um pouco pro transtorno bipolar, que a gente vai ficar... Daí, em casa, você... Em casa, o que acontece? Toma banho e eu tomo banho, horário. Vou lá, faço o meu horário, que é meio perigoso também, que tem dia que é 3 da manhã, tô mandando coisa, meu chefe dia seguinte fala... Odeio quem trabalha. Eu me sinto muito culpada quando eu mando alguma mensagem pra uma pessoa que eu trabalho com ele na segunda-feira, se eu mando no domingo, eu tô mal, porque, cara, ele não tem que falar comigo no domingo, é errado da nossa parte. Mas aí as pessoas fazem isso com a gente. Eu evito muito, meu chefe me tolhe muito nesse sentido, ele fala, Samir, você não tem que estar acordado essa hora pensando nisso. Isso é muito legal. Você já faz outras coisas. Ele é um santo. Mas o que acontece muito é de eu perder noção do que eu tô fazendo. De eu entrar num estágio hipomaníaco, leve, assim, sabe? Eu tô vendo um vídeo no YouTube, aí... Quando você vê, você viu todos os stand-up do Rafinha Bastos? Eu ia falar isso, tipo, do Ilha de Barbados, eu fui pro stand-up do Rafinha Bastos. E você nem queria estar consumindo aquilo. Não queria, não é a hora, não queria agora. Eu entrei no YouTube pra procurar um negócio do meu trabalho, e aí a hora que eu vi... Desfocou total. Fodeu. São 6 da tarde, e eu tava fazendo outra coisa, só que eu rendi menos... Eu tô fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, só que eu rendi menos. Mas quando você se sente... quando eu me vejo num conteúdo assim, de perdição... O eu Rafinha me sinto tá uma mal. perdição mesmo. Eu me sinto na perdição. Eu me sinto culpada. Me sinto muito mal. Você me sinto tem muito culpa mal. Pra caralho. Mas não me faz render muito também, né? Aí depois, tipo, dá a culpa, eu falo, puta, que bosta. Também você não vai sofrer. Não vou. Já se conhece. Mas tem uma questão, e eu vou falar do transtorno. Eu ciclo muito rápido. Só que... No mesmo dia, você tá feliz, triste... É uma ciclagem muito rápida. Acontece no mesmo dia. Tem gente que é borderline, é mais uma coisa, tipo assim, uma depressão que dura dias. E o normal do bipolar é demorar dias, semanas, meses, é ter uma época. Só que tem uma questão que eu ciclo muito rápido e eu não ciclo de maneira brusca. Então, dificilmente eu entro numa fase mista aguda, que eu não estou normal aqui conversando com você e dependendo do estímulo, eu
viro... Rave, gente! E tô vendo coisa, vamos lá, vou me cortar, puta que eu pariu, beber que nem um louco. Eu não dou esse pulo do tipo, chegar em casa e brigar com a minha mãe, porque, sei lá, você vai votar na Marina e puta que eu pariu, e louco da coisa. Mas isso também eu acho que é porque você tem toda uma educação, toda uma família, toda essa base. Mas tem uma questão química. Ah, tá. Que são os tipos de bipolar. O bipolar que é diagnosticado com esse tipo, que é, ele cicla de maneira aguda, ele bate direto numa mania, ele não passa pela hipomania, aquela coisa leve, ele é diagnosticado muito mais rápido. Porque ele entra numa crise, ele é internado. Normalmente as pessoas confundem com esquizofrenia, eventualmente, porque você chega a ter, você ouve coisa. E, porra, já rolou de algumas vezes eu ter a sensação de que estão falando comigo. E teve um episódio que eu achei que eu vi fantasma e que certeza que era delírio visual, assim, eu tava vendo coisa. Eu jurava que eu vi um fantasma, eu vi um vulto na minha casa e você passei mal, místico? Não. Então, aí... Mas você foi... tem que racionalizar, né? Eu tive que racionalizar, fui pra terapia, tipo... Mas é um tema do tipo, será que eu tava numa vibe, tipo, hipomaníaca, não percebi, cheguei em casa eufórico, e aquela descarga me fez ver um vulto, pensar em alguma... Você chega a ouvir coisa, o zumbido da cabeça, aquela coisa que nem da insônia, que vocês estavam discutindo, que eu não chego a ter alguma coisa de alucinação ou delírio, mas normalmente quem tá maníaco, numa fase muito aguda, bate um mas trem ruim, você vê uma bruxa, algo sei assim? Lá, nunca tive, mas há relatos das pessoas serem internadas. A história do eu ouvir ou de eu interpretar do jeito errado, eu já interpreto como alucinação. Eu tô tendo uma percepção da realidade distorcida. Tweet, então. Você vê que eu evito brigar no Twitter e eu não entro numas de ser agressivo ou muito vocal pra não entrar numas. Pra não porque você escalar. Porque eu me conheço. Eu não entro em briga física. Entrei em briga física uma vez na vida, embalada, pra defender um amigo meu. E, mano, eu não... Quando você entra na hipomania, você fica agressivo, eu não bato pra machucar. Eu bato pra acabar com a briga. Eu quero matar a pessoa. Eu quero dar com a nuca. Eu mordo, né? Você é aquela pessoa que morde. Porque que coisa mais nojenta. Você só sabe brigar, né? Você só não sabe brigar. Eu tenho 1,70m. Agora eu tô gordo. Mas antes eu pesava 60 quilos. Não, você não briga com uma pessoa dessa. Dedo no olho, chute no saco. E tem arranha. Lambida no mamilo. Você quer desconcertar a pessoa. Só no esquerdo, né? Só humilhar, né? Mas no cu só pra deixar a pessoa com... Meu, será que eu sou viado? A questão é... Eu evito ficar agressivo, porque escala. Então, você tem que maneirar. O seu irmão já sofreu alguma na sua... Mas muito. O Felipe é um santo. Felipe é um santo. A gente era pequeno, logo que eu mudei pra São José, eu tinha 17, ele tinha 15. Meus pais tinham uns negócios que eles trouxeram da Espanha, umas espadas de Toledo. Jesus, e aí meu irmão uma vez brigou comigo, briga de moleque, de adolescente mesmo. Ele jogou um copo em mim. No que ele jogou o copo, eu peguei a gente tava de mudança, então caixa, coisas. Peguei uma espada e fui correndo atrás do Felipe. Felipe, tadinho, correu uns 4 quilômetros. Meus pais estavam num restaurante. Ele saiu do condomínio correndo. Não, ninguém ouviu nem nada. Grito de moleque. Meus pais estavam almoçando, o Felipe chegou no restaurante. Falou, o que aconteceu? O Samir tentou me matar. Também, né, daquela exagerada. Mas eu acho que provavelmente... Não, na sua cabeça você queria matar ele. Eu queria dar nele, sei lá, não queria... Mas, porra, a gente brigava quando moleque. Eu nunca dei um soco no meu irmão. O Felipe já me deu um soco. Você mordeu só o supercílio. Eu enforcava. É porque eu queria, calma, pela merda. É muito agressivo. Então o que acontece? Eu não entro numas. Eu faço terapia, eu tô muito calmo, tô muito zen. Eu não entro em discussão. Você não me vê discutir Bolsonaro, Dilma, Boulos. Não entro numas. Cara, mas isso eu ignoro. É a fase que vivemos. Eu acho pedir. É pedir e são pessoas. E as pessoas que estão perdendo tempo discutindo na internet, se elas fossem diagnosticadas, eu acho que um monte de uma galera ia ser diagnosticada mesmo. Não, hoje, se eu fosse a indústria farmacêutica, eu incentivaria os médicos a darem consulta de graça pra galera. Porque ia estar todo mundo... É aquela Vocês história não sabem quanto custa uma caixa de pacote, minha gente. E aí, o que acontece? Que eu percebo que tá rolando muito assim. A escala da agressividade. Então, eu tento ficar de fora. Então, ao invés de eu fazer um texto raivoso com quem eu não quero votar,
Vou falar de quem eu vou votar. Vou falar bem e vou puxar o assunto pra isso. Florzinha da gratidão. Eu odeio gratidão. Mas porque se eu focar no bad vibe, não sei o que, vai. E flui com uma facilidade. E é muito fácil pra gente lidar com isso. Porque eu lido muito com a depressão também. Então que é um lado mais baixo, mais low-key. Eu sei o que afeta as pessoas, porque eu sei o que me afeta. Sim, porque a gente tem uma sensibilidade absurda. A gente sabe onde o que ferir. Dói. Porque eu sei o que dói em mim. E eu sei o que dói no outro. Então, entra uma parte... Essa história da sensibilidade é um tema que eu gostaria de abordar. E, porra, dá pra falar 6 horas sobre. Que é a história da glamorização. Tipo, Van Gogh era bipolar. Picasso era bipolar. Já pensou em cortar uma orelha? Não dói. Mas já me cortei pra sair de euforia ou depressão. Tipo, houve episódios de slashing. Acontece, tipo, mas existe uma glamorização do negócio também, aquela juventude Tumblr, juventude Tumblr, que não é muito sadia, porque existe uma cobrança, eu não gosto de usar a palavra cobrança, mas existe um negócio o bipolar é genial, ele tem momentos de criatividade. Não, brother. Não, tem engenheiro que é bipolar e não tem genialidade nenhuma. E ele não é uma puta criatividade, ele não fez a Golden Gate. O cara tá fazendo casa e tá de boa. Porque fulano é bipolar, ele é jornalista, então ele tem umas ideias. Outro dia falaram pra mim, Samir, adoro quando você tá assim, nessa vibe bipolar, que seu humor é mais... Eu falei, primeiro que eu não faço humor, não sou humorista, não ganho pra isso, quero que se foda. Segundo que não é parte disso, apesar disso, apesar de eu estar muito mal, depressivo, eu faço piada e faço graça e tiro o sarro dos outros. Apesar de eu estar eufórico, eu ainda mantenho uma... as pessoas ligam muito as características delas a um transtorno. E eu acho que a gente tem que dissociar. E tem que tratar igual diabetes. Sim, você não é o seu transtorno. Eu não sou meu transtorno, não Você possui um transtorno, você lida com ele. E eu vivo com ele. Tem obra de ficção, é muito difícil a gente falar sobre, porque tem uma... Ele tem que retratar de um jeito, entendeu? O cara... É meio difícil. Então, por exemplo, eu usei muito tempo Homeland pra explicar pras pessoas o que é. Porque na primeira temporada, a gente... Você já viu? Não. A mulher lá, a Carrie Matheson, ela é agente da CIA e ela quer muito dar pra um cara que é suspeito de ser terrorista e é militar e tal. E ela é bipolar. E pra ela resolver o negócio, os casos lá, ela para de tomar o remédio. Quem tem bipolar? Six Feet Under? Six Feet Under tem. Tem um personagem. E aí, o que acontece? Rola uma romantização da coisa. A pessoa é muito ela sexual. É genial. Acontece. Tipo, acontece. Você tá na hipomania, você fica mais sexual, você fica mais libidinoso, você fica mais propenso a gastar, você fica mais propenso a ter raciocínios fora do... Não fora do normal, mas você vai mais rápido. E aí, na literatura, né, na dramaturgia, você faz a personagem dar o cu de cabeça pra baixo, né? Ela é super foda, E, não é assim. Shameless tem um personagem que é bipolar, tem vários personagens que são bipolares. A série é muito boa, não passa no Brasil, acho. A Torrent tá aí, não vamos usar. Pirataria é feio, gente. Bem horrível. Vá pros Estados Unidos, assista as 8 temporadas da série. Pede pros seus amigos. Shameless. Tem um garoto que é gay, bipolar, e retrata um pouco isso do... Eu lembro a menina do Six Feet Under, ela era muito sexual e às vezes tinha umas ideias mirabolantes mesmo. E aí, o que acontece? Você tem que saber o que tá acontecendo. E as pessoas ao seu redor têm que saber. Então, seus amigos estão vendo que você tá, exagerando. A história do... vem cá. Você vai rejeitar, você vai negar. Para que tá feio. Para que tá feio. Nesse ponto, eu falo, tem um relacionamento estável de muitos anos e ter uma família muito presente. Afinal, é um transtorno bipolar afetivo. Isso, afeta. Exato. E ajuda muito. Tem uma questão da carga genética. Então, pessoas que têm bipolares na família têm possibilidades maiores, têm tendência maiores a terem o transtorno. No meu caso, não tem nenhum bipolar diagnosticado. Mas possivelmente tem alguém. Possivelmente tem. De um lado eu tenho um avô que teve Alzheimer, do outro eu tenho uma tia que teve depressão, acabou se suicidando. Tenho eu mesmo com histórico de depressão quando pequeno, não quando pequeno, quando moleque,
eu vejo que já é um negócio que tem alguma coisa ali. Então, eu falo para as pessoas, tem alguém com algum transtorno na família? Então, putz, fulano teve depressão, e é bom falar pro transtorno bipolar principalmente, estar feliz pra caralho e ficar triste logo depois não te faz bipolar. Sabe? Estar muito feliz numa festa e bateu a bad porque sua amiga pegou o cara que você tá pegando e aí você ficou muito depressivo e queria morrer, se jogar no lago e... Você não é bipolar. Você está passando por um momento de tristeza depois de estar eufórica. O diagnóstico é um negócio muito difícil, demora. Você passa por vários diagnósticos. Vários diagnósticos. E o fato de não ter cura faz com que todo mundo fique com o pé atrás para te diagnosticar. Os médicos ficam meio assim para diagnosticar, porque é um negócio do tipo, não é um episódio. Você vai controlar isso o resto da tua vida. Uhum. Então, é um lance mais complexo do que parece. E aí eu fico pensando assim, a gente falou, eu acho que eu não falei porra. Não, você falou muita coisa e eu digo que dá margem para vários programas. Eu tenho que dizer adeus. E este foi o último episódio dessa primeira temporada. Obrigada, Samir. Devo dizer que você é um personagem que vai aparecer na segunda temporada, porque agradou a audiência. Agradei a audiência, tá? Sim, a gente não vai cancelar o seu contrato, porque tem isso, né, nas séries, né? Falar, putz, não foi legal, as senhoras não compraram esse personagem, não tem aquela coisa da Rede Globo, né, que as senhoras assistem. O personagem lésbico vai morrer. Não vai ter o beijo lésbico. A bicha da novela dessa vez não vai morrer. Ela não vai... Exatamente. Não vou virar hétero. Exatamente, porque a gente tem uma sinopse, assim, e como a gente faz um podcast, é uma obra aberta, né? Você é um personagem que agradou e você volta. Parabéns, você volta na segunda temporada. Como você sente essa conquista? A primeira vez que eu ouço falar de um personagem que vai voltar, com certeza, acho. Eu não sei, eu ouvi quase todos. Alguém vai voltar? Você, Dani Taranha. Mas quem não voltaria com Dani Taranha? E acho que só, né? E você também pode votar, né? Porque a gente também tem uma mistura de Big Brother, A Fazenda, do podcast. E se eu tivesse um prêmio, eu daria um prêmio para o meu podcast, para o podcast Revelação do Ano. Então você do YouPix, que mais que tem da galera da internet? Pessoal do BuzzFeed, faça uma lista. Qual podcast de transtorno mental você mais ama? Que episódio? Boa, Manu Bahrein, tá aí a pauta, hein? A Manu Bahrein tá fazendo news, né? Eu não sei quem tá fazendo a editoria de entretenimento. A gente descobre. Porque a gente tem contatos, né? Vamos fazer um moment. Vamos fazer... Melhor receber uma hashtag. Nossa, Jusão, tamo aí pra fazer um moment. Isso é ser bem relacionado. Gente, não vou falar que semana que vem a gente volta, mas a gente volta o ano que vem, em 2019, com mais aventuras. Obrigado, Dan. Você, uma pessoa tão simpática que me aguentou por 12 diárias absurdas, mas o seu cachê é muito bom. A gente vai aumentar o seu cachê para a próxima temporada, porque é isso um personagem também que agradou. E eu espero que o podcast do Dan, que é o podcast sobre gravidez na adolescência, já tenha estreado. Vai chamar como? Posso falar? Entre Fraldas, vem aí, que não é sobre gravidez na adolescência, mas é sobre parentalidade. Eu gosto de gravidez na adolescência porque é uma coisa que rende clique. Pelo menos rende clique pra galera da nossa geração, né? Porque eu sempre falo isso, mas eu vou terminar com essa frase. Eu tenho 32 anos e tenho medo da gravidez da adolescência até hoje. É isso, voltamos no ano que vem. Um beijo, paz nos estádios. Com Amanda Ramalho. Half-Death.